Fala aí galera, beleza? Aqui é o Vinícius Penido e no vídeo de hoje a gente vai fazer mais um vídeo aqui ensinando para vocês do básico como que faz para analisar uma ação. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês os critérios mais qualitativos, que são aqueles que a gente analisa sem olhar muito para os números e sim entender a parte mais humana da empresa e o material humano que tem ali, para entender se vale a pena investir naquela empresa, mas só a parte da atividade e não olhando para os números. No próximo vídeo dessa série, que eu ensino como investir na empresa mesmo do zero, eu vou te mostrar como você pode usar os números e como você pode enxergar as oportunidades do mercado. Bom, como eu já falei no último vídeo, uma empresa tem gestores, funcionários e clientes. E tudo que a gente vai falar hoje vai girar em torno disso. Se você está assistindo no YouTube, vai aparecer aqui em cima o vídeo que eu explico como você começa a investir em ações do zero, para você não ficar perdido. Então vamos embora. Olhando o ponto da gestão, a gente tem que entender se os gestores da empresa têm a pele deles em risco, o que também é chamado de skin in the game, que é basicamente eles botarem o deles na reta nesse jogo. Eu já vou te explicar melhor como. Por meio do regulamento da CVM, que é como se fosse a CBF da Bolsa de Valores, ela tenta determinar as regras. E uma dessas regras é que todas as empresas têm que declarar se seus gestores, diretores e funcionários têm ações na empresa. Isso é muito útil para a gente ver se eles realmente confiam no trabalho deles, porque se eles têm ações da própria empresa, significa que alguma coisa boa tem ali. Porque se eles conhecem a atividade da empresa e investem nelas, quer dizer que eles estão botando o dinheiro deles e realmente eles estão botando o deles em risco. Então eu considero isso um ponto muito importante. E agora eu vou mostrar para vocês lá do computador como você pode analisar isso. Agora a gente está aqui no computador. Você vai abrir esse site aqui, sistemas.cvm.gov.br, abrir aqui informações sobre companhias. Depois você abre aqui esse primeiro tópico e bota o número da empresa. Aqui eu vou botar Itaú. Aqui em alguns casos vai aparecer essas diversas companhias. Você tem que procurar o que você quer. No caso aqui seria Itaú Unibanco. Aí você bota o período de tempo que você quer ver. Vamos dizer que você quer ver de janeiro desse ano. Aí tem que botar uma hora, mas isso nem é muito relevante. Aí você quer ver de janeiro até junho mesmo. Daí você chega aqui, categoria, valores mobiliários negociados e detidos, consultar. Daí vai carregar e aqui embaixo vão aparecer todos os documentos. Nesse caso aqui não apareceu nenhum, mas eu vou dar uma cortada aqui para botar de outra empresa e vocês verem como é que funciona. Aqui galera, estamos agora em PetroRio. Você abre aqui período, vamos botar aqui aparece. Aí você tem que abrir sempre posição consolidada, que você vai conseguir visualizar o documento que vai mostrar aqui, ó, Conselho de Administração, 5.433.000 ações da empresa. Diretoria, 151.000. Mas toma cuidado que às vezes aparece controlador aqui. E o controlador, ele é controlador justamente porque ele tem ações da empresa. Então cuidado para não se enganar. Bom, agora que você já viu como você pode analisar isso, a gente vai para o outro critério dos gestores, que é você entender se eles prometem e cumprem. Para olhar isso, você vai ter que olhar os demonstrativos de resultado dos últimos períodos da empresa e ver se o que eles escreveram lá vai ter sentido. Aí agora você deve estar me perguntando, o que é demonstrativo de resultado? O que é período? Cara, as empresas mostram de 3 em 3 meses para os seus acionistas o resultado que ela teve nesse período. Então, lá no site de RI, que é o site de relações com investidores, ela divulga o que teve de resultado no último trimestre e como foi em relação ao último trimestre, ao trimestre do ano anterior. E também escreve algumas coisas sobre aquele período. O importante de você olhar é ver o que eles prometeram no passado e se eles cumpriram isso. Então vamos dizer que o Joãozinho lá, gestor da empresa João Pães, ele prometeu 5 anos atrás que ele ia construir mais 10 novos complexos de padaria. E ele não cumpriu com nada disso. Então isso é um péssimo sinal. E isso também o Benjamin Graham fala no livro Investidor Inteligente, que é você ver se os gestores cumprem com o que eles estão prometendo. Então é muito importante você olhar isso aqui para saber se eles prometem e cumprem e também se eles têm a pele deles em risco. Agora que a gente já entendeu a parte dos gestores, a gente vai pular direto para os clientes. Porque o cliente é o que faz a empresa funcionar. Se a empresa não gera valor para ninguém e não melhora a vida de ninguém, a empresa não existe. Então, aqui a gente tem que focar na marca e na experiência.
Porque para uma empresa ser boa para o cliente, ela tem que ter uma marca boa ou uma experiência boa para o cliente. Vou dar um exemplo aqui. A Petrobras, ela é uma empresa que funciona justamente porque ela fornece a experiência dos clientes dela terem gasolina. Outro exemplo é o Banco Itaú. Ele é um banco que funciona e tem dinheiro e lucra porque ele gera valor para os clientes dele por meio dos empréstimos, dos cartões de crédito e vários serviços que o banco oferece. Então você tem que entender que a experiência daquela empresa vai te dar que outras empresas podem não te dar. Isso é chamado de vantagem competitiva, o que é basicamente o que uma empresa tem que as concorrentes não podem ter, o que em geral se resume na marca. Aqui eu vou dar dois exemplos de empresas que têm grandes vantagens competitivas. Elas são a Apple e a Harley Davidson. Por que eu falo disso? A Apple, a maior parte dos clientes dela não estão dispostos a pagar mais barato por um Samsung, e sim pagar cada vez mais caro para continuar sendo cliente da Apple. Justamente pela experiência que eles têm ao serem clientes dessa empresa. Porque aquilo vai além de um celular. É a experiência de ser um cliente Apple e ver como funciona e como é ter um aparelho da Apple. Então você tem que entender a marca e a experiência que ela fornece para justamente ver as vantagens competitivas. No caso da Harley Davidson, também a gente foca na marca e na experiência, porque tem gente que até tatua o símbolo da Harley Davidson. Isso é muito importante, por quê? Porque os clientes são fidelizados e independente do que possa acontecer, ela tem uma vantagem diante das concorrentes. Porque, cara, se tudo estiver acabando, se o mundo estiver em caos, a maior parte das pessoas que precisarem desse serviço vão recorrer a essas duas empresas, porque elas fidelizam os clientes de uma maneira que nenhuma outra empresa faz. Outra maneira de você entender essas vantagens competitivas é ver se isso está inserido no hábito de um cliente. Por exemplo, os motoqueiros, está inserido no hábito deles andar de Harley Davidson? Sim, então isso é uma vantagem competitiva. Está no hábito dos clientes da Apple comprar um iPhone sempre que lança? Sim, então aí a gente também vê outra vantagem competitiva. Então, agora que você já entendeu como funcionam as vantagens competitivas e como a gente pode ver se os gestores fazem um trabalho eficiente, a gente vai entender o setor. O setor da empresa é muito importante, porque isso é como se fosse um ciclo interdependente, porque tudo isso aqui é totalmente interligado um com o outro. Não adianta a empresa ter uma marca muito boa se a gestão dela não é eficiente, e também não adianta ela estar num setor bom se a gestão dela não é eficiente e se a marca dela não é boa. Por que você tem que entender o setor? Alguns setores são muito complicados e a maioria das empresas dão prejuízo. Aqui no Brasil, a gente vê alguns problemas em relação à regulamentação governamental e alguns problemas também em relação à corrupção e tudo mais. Então, você tem que focar no setor que você veja que é lucrativo, que a gestão é boa, que tem como marca se diferenciar das outras e como você pode investir naquilo e se aproveitar daquelas empresas conseguindo lucro junto com elas. No caso de você entender o setor, você tem que olhar a lucratividade dele, e as empresas concorrentes, justamente porque são essas empresas concorrentes que vão te permitir entender quais são as vantagens competitivas da empresa que você está investindo. Para finalizar aqui, só faltou uma coisa para a gente preencher, porque isso tudo precisa sempre de um cliente. Bom, esse quadro aqui ficou um pouco bagunçado, mas vocês vão conferir a foto dele no final do vídeo numa resolução melhor, para vocês conseguirem tirar um print ou anotarem. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que eu tenha ajudado vocês de alguma maneira a investir melhor e a escolher melhor as ações. Bom, se você gostou, eu peço para você mandar para os seus amigos, para justamente eles conseguirem investir em boas empresas e aumentarem o patrimônio deles no longo prazo. Se vocês gostaram do vídeo, por favor deixe um comentário aqui embaixo, um like, porque isso significa muito para mim. Muito obrigado se você assistiu até aqui, tamo junto, é só o começo e até o próximo vídeo.